meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Meu nome é Eurípides, eu sou professora de Biologia e de Ciências e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a descoberta da penicilina. Esse tema está no PET 4, na semana 5. As habilidades que nós almejamos alcançar associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo os benefícios e avaliando os impactos socioambientais. Na aula de hoje, nós vamos conhecer sobre a descoberta da penicilina, diferenciar anti-inflamatório de antibiótico, distinguir infecção de inflamação, especificar medicamentos naturais e sintéticos, fitoterápicos e biológicos, descrever o mecanismo de ação dos antibióticos. Qual é a diferença entre medicamentos naturais e sintéticos? Os medicamentos naturais são obtidos por meio das células vivas das plantas, animais e micro-organismos, e os medicamentos sintéticos, eles são produzidos com a manipulação em laboratório das substâncias químicas e artificiais. Existe diferença entre medicamento natural e fitoterápico? Essa é uma dúvida que muita gente tem. Natural é fitoterápico? Fitoterápico não é natural? Então, vamos ver. Os fitoterápicos, eles vão agir com a profilaxia, né, com a prevenção, eles são profiláticos, ou curativos em diversas doenças. Eles são exclusivamente derivados de droga vegetal com ação cientificamente comprovada. Os fitoterápicos têm ação cientificamente comprovada. Os naturais não. Os naturais, eles são plantas de uso baseado em crenças, né? Nas crenças populares. Por exemplo, a minha avó passou para minha mãe, que passou para mim. Você chega na casa, né? Quando a gente está na casa da mãe, ou a gente mora com os pais, a gente não pode reclamar de uma dorzinha que já vem um chazinho. Né? Ah, estou com dor de cabeça. Sempre a mãe tem um tipo de erva, uma coisa para fazer um chá para melhorar aquele sintoma, não é mesmo? Então, essas são as crenças populares, ainda não testados cientificamente e nem aprovados pelos órgãos de saúde. Aqui eu trouxe alguns, tá, gente? Não todos. Lembrando que todos esses naturais, a gente não precisa de um espaço enorme para ter as ervas em casa, não. A gente pode plantar em latinha, né? Se mora em apartamento, um cantinho ali, dá para você fazer uma hortinha com seus chás, né, preferidos, com suas ervas preferidas. Então, o alecrim, ele vai melhorar a digestão e excesso de gases, é um antibiótico natural, ele é diurético, combate o cansaço mental, combate a inflamação e melhora a circulação. A salsinha, comer uma colher de salsinha por dia vai melhorar o sistema imunológico, é o sistema de defesa nosso, né? O chá de salsinha também, ele serve para mau hálito, para melhorar o desconforto nasal, né? E a circulação. O alho vai atuar como anticoagulante, bactericida, antioxidante, além de combater também a congestão nasal e reduzir o colesterol, que é a gordura, né, excessiva. A alosna, ela ajuda a combater também o mau hálito, cólica menstrual, azia, anemia e também um ótimo repelente de insetos, inclusive piolho. Você vai fazer ali o chazinho, a infusão e passa no couro cabeludo, se for o caso, né, se precisar. Ele vai afugentar os piolhos dali. O manjericão, ele também é utilizado para aliviar dores de cabeça, né? Para isso, você esfrega as folhinhas e passa aqui no osso temporal, que vai melhorar a dor de cabeça, né? Também pode ser usada para aliviar bronquite e laringite. Então, os medicamentos sintéticos agora, né? Nós falamos dos naturais, os sintéticos, eles são produzidos por meio de manipulação química de substâncias em laboratório, enquanto os biológicos, aqui entre os biológicos também, são produzidos a partir de células vivas, como plantas e micro-organismos. Por isso, o processo de produção do medicamento biológico ele é um pouco mais complexo, porque gasta uma tecnologia, né, de DNA recombinante,
que vai modificar geneticamente a célula, né, para produzir uma proteína que ela é escolhida referente àquele tipo de medicamento-alvo que eles querem fabricar, né, querem fazer. Então, qual que foi, em 1982, qual que foi o primeiro medicamento biológico? A insulina humana, né? Ela é produzida em cultura de uma bactéria que é geneticamente modificada, né, voltada para a produção de insulina. Então, quem que vai utilizar a insulina? Os pacientes que são diabéticos, que não produzem insulina suficiente ou não conseguem utilizá-la adequadamente, né? Por isso, eles precisam das injeções desse hormônio. Tem um hormônio de crescimento também, para quem não tem um crescimento, né, adequado referente à idade. Esse hormônio pode estar comprometido e ele pode ser, entre aspas, fabricado, né, com a cultura de bactéria também geneticamente modificada. Citocinas, né, que são moléculas envolvidas na emissão de sinais para o desencadeamento de respostas imunológicas. Algumas substâncias dessa classe têm aplicações terapêuticas importantes e, por isso, são produzidas como medicamentos. As heparinas também, que são anticoagulantes, né, para tromboembolismo venoso, arterial, tratamento de embolia pulmonar, angina, infarto, né, do miocárdio. Então, são todos esses medicamentos para o tromboembolítico também, que ele é para coágulo, que já estão formados para dissolver aquele coágulo. O anti-hemofílico, que contribui para a coagulação sanguínea, anticorpos monoclonais, que são anticorpos direcionados para um alvo específico. Então, para doenças autoimunes, né? Então, todos esses são os medicamentos criados em laboratório com a genética, né, avançada que a gente tem. Qual a diferença entre anti-inflamatório e antibiótico? Isso aqui é importantíssimo. Muita gente pergunta. Quando sabe que a gente é biólogo ou quando vai no farmacêutico, as pessoas confundem um pouco. Vocês não vão esquecer mais. Quer ver? Como é que a gente vai saber direitinho? Bio não é vida? Bio. Então, vocês vão lembrar que o antibiótico vai ser para combater as inflamações que vão ser provenientes de bactéria, de fungo, tá? de vírus. Então, aqui, tem mecanismos de ações diferentes e eles estão indicados para tratar diferentes problemas. O antibiótico é utilizado no tratamento das infecções, enquanto o anti-inflamatório, como o próprio nome diz, anti-inflamação. É para tratar as inflamações, tá certo? Aqui, ó, o que é infecção? A infecção são causadas pela penetração, desenvolvimento e multiplicação de um agente infeccioso no organismo. Eu falei com vocês, vírus, bactéria, protozoários ou então fungos. O organismo reage a essa entrada, né, as células de defesa ali vão tentar combater esses micro-organismos. E a medicação vai ajudar nesse combate. Aí, um bastonete, né? O que é inflamação? A inflamação é o resultado da liberação de diversos mediadores químicos, que têm como função proteger o organismo e reparar os danos. Um corte, por exemplo, né, através de mitose aí, celular, ele vai tentar cicatrizar. Os medicamentos anti-inflamatórios mais comuns são o diclofenaco, ibuprofeno, piroxicam e a nimesulida, que a gente conhece mais, né? São os mais conhecidos. O que é a inflamação? A inflamação é a resposta do organismo a uma agressão, que pode ter sido causada por agentes químicos, biológicos ou físicos, como cortes e batidas. A inflamação, ela causa inchaço, vermelhidão e dor, enquanto o corpo esforça para reparar o local. O sistema imunológico recruta as células de defesa e as envia para o local afetado. Os medicamentos, então, os antibióticos. Os antibióticos são um tipo de medicamento inicialmente produzido a partir de seres vivos, bactérias e fungos, e que depois passou a ser produzido em laboratório. Essas substâncias, elas matam ou impedem a reprodução das bactérias, sendo fundamentais para o tratamento de infecção. O uso correto dos antibióticos
ajuda na cura de doenças e salva vidas, né? O mau uso do antibiótico, ele vai causar problema também. Por quê? O uso de antibióticos sem orientação médica, ele pode levar à seleção das bactérias. Por exemplo, o mau uso. O médico pede para você tomar durante 10 dias. Aí você toma 5, isso é um mau uso. Ele pede para você tomar de 750 miligramas, você toma de 500, também é um mau uso. Tá certo? O que vai acontecer? Essas bactérias, elas vão se tornar resistentes àquela medicação. Tá certo? Então não pode fazer o mau uso do antibiótico. Por isso ele é vendido somente com receita médica. Tá certo? Então, as bactérias sensíveis ao antibiótico morrem. Algumas cepas vão morrer. Mas as bactérias resistentes vão sobreviver. Aí você volta no médico e fala, não melhorei nada, doutor. Não melhorou porque não tomou direito, obviamente. Porque se tivesse tomado, tinha combatido as cepas todas, né? Referente àquela bactéria, aquele fungo. Isso significa que um antibiótico pode deixar de fazer efeito se precisarmos novamente dele. O seu corpo fica, né, fica resistente. Aí aquele medicação não vai adiantar mais. A penicilina é um antibiótico. Ela é um antibiótico, a penicilina. Você sabe como que ela foi descoberta? Olha que interessante, gente, a descoberta da penicilina. Na Primeira Guerra Mundial, o médico, e ele era oficial, também estava servindo, né, como médico escocês, o Alexander Fleming, né? Ele começou a buscar um tratamento para evitar a morte dos soldados, porque os soldados ficavam feridos, né? E aquelas feridas ali iam ficando mais sério, né? O tratamento ele já não estava conseguindo com os recursos que estavam. Então ele estava buscando um tratamento para ajudar a ter os soldados não morrerem, né? Cujos ferimentos haviam sido infectados. Em 1928, ele estava cultivando uma placa de vidro, a gente chama hoje de placa de Petri, né? Um tipo de bactéria causadora da doença. Ele estava cultivando bactéria. Elas têm os formatos diferentes, viu, gente? A bactéria e o fungo, morfologicamente, ela é completamente diferente, tá? Quando observou um fenômeno estranho, uma das placas tinha sido contaminada por um fungo. E ao seu redor havia uma região na qual nenhuma bactéria crescia. O Fleming descobriu, então, que o fungo produzia uma substância capaz de impedir o crescimento de bactérias. O fungo era uma espécie do gênero penicílio e a substância produzida foi chamada de penicilina por causa do gênero, né, do penicílio. O problema é que o fungo era difícil de ser cultivado e a quantidade de penicilina produzida era muito pequena. Eles não tinham, né, essa forma de produção que a gente tem agora. Somente no início da década de 1940, a penicilina foi purificada, concentrada e testada, passando então a ser produzida comercialmente, em 1940. Então essa produção, lá na Primeira Guerra ele descobriu, na Segunda Guerra é que ajudou, né, nas feridas dos soldados lá, para não morrer tanta gente. Mas valeu a descoberta, tá vendo? É um período de transição aí. Então aqui, meus amores, aqui são as bactérias, os bacilos. O bacilo, ele tem um formato assim, ó. Ele tem um formato assim, ó. Igual as coisas aqui, só que arredondado aqui nas pontas. Igual aquela cápsula de medicamento, aquela compridinha assim. Então, o bacilo ele tem aquele formato de bastonete, tá? Aí, imagina ele ver alguma coisa, que o fungo ele parece uma arvrinha. Depois nós vamos ver aqui para frente. Então, imagina ele tá cultivando algo que é arredondado, igual um bacilo assim, e ele encontra, de repente, alguma coisa cheia de hifa ali, parecendo um galinho de árvore, que estaria por aqui. E mais que isso, ele vê um halo entre, por exemplo, o cultivo aqui, ele vê que o fungo aqui, o penicílio, né, ele criou um halo aqui de resistência, não chegava nenhuma bactéria nele. A gente usa isso até hoje, tá, gente? A gente coloca na placa e vê o de amplo espectro, por exemplo, ele vai ter um halo, né, maior ali. Aqui, gente, ó, tá vendo?
Você tem um bastonete e você tem isso aqui na sua placa, não é diferente? Aí fez ele pensar. E se tinha um halo ali que estava repelindo, que legal. Descobriu alguma coisa ali importante para ajudar. O fungo, gente, ele pode estar, isso aqui é laranja, tá? Nos frutos que ficam, né, envelhecidos lá, né, apodrecidos. O fungo aqui é uma placa, tá? De Petri também. Aqui é um pedaço de pão, tá? Também os fungos aqui. Quando você esquece na geladeira alguma coisa aberta, uma lata, quando tem alguma fruta apodrecida, é o mesmo penicílio, é o mesmo gênero, tá, gente? É a família, mesmo. Aqui uma placa também contendo fungo, tá vendo? E eles têm esse jeitão aqui, ó. Olha, os conídeos dele. Tá, o mecanismo de resistência a antibiótico. Então, aqui você tem as cepas. Essas amarelinhas aqui, isso aqui a gente está usando uma forma para vocês entenderem, tá, gente? Então, aqui tem as cepas todas misturadas, várias cepas, naquele ferimento, tá? Do soldado lá, por exemplo, né? Vamos colocar assim. Essas amarelinhas são as cepas que têm um nível de resistência ao antibiótico baixo. Então, essas vão morrer primeiro, né? Com o uso do antibiótico. E essas vermelhas, laranjadas e vermelhas, elas têm o nível de resistência ao antibiótico é alto. Por isso que agora já foi criado, né, o de amplo espectro, que aí ele vai matar qualquer tipo. Porque eles vão, de acordo, esse antibiótico, ele vai lisar, ele vai quebrar a proteína que está ali ao redor, né, do fungo ou da bactéria. Aí, ele lisando, quebrando ali, ele vai matar a bactéria ou fungo. É assim que age o antibiótico, tá certo? Então, com o uso inadequado dos antibióticos, essas amarelinhas aqui, que tinha o nível de resistência baixo, elas vão sumir, né? Elas vão morrer, mas as outras vão ficar mais resistentes. Aí, na hora que você termina de tomar ali, você tomou só 5 dias, tinha que tomar 10, aí você pensa que ficou livre, porque a febre diminui, os sintomas, aí depois... Olha aqui, as cepas todas aumentando e seu corpo vai ficar resistente, não pode tomar de qualquer jeito. O mecanismo de ação da penicilina. A penicilina inibe uma enzima chamada transpeptidase, que atua na formação do peptídeo glicano, que é importante componente na parede celular, como eu falei para vocês. Ele atinge a parede, né, da bactéria. E do fungo, né? Essa inibição faz com que a penicilina provoque uma rápida lise, ela quebra, né, a célula ali, destruindo a célula, ela vai morrer. E, consequentemente, morte das bactérias. Extremamente importante no tratamento de doenças infecciosas desencadeadas por ferimento. Ela foi utilizada para tratar os soldados da Segunda Guerra Mundial, como eu falei para vocês. Ela mata ou impede a reprodução das bactérias, sendo fundamental para o tratamento das infecções. Ele salva as vidas, né? Então, gente, aqui é a utilização da penicilina, tá? Todos os tipos de inflamações. E aqui, ó, entre as reações mais conhecidas, nós podemos citar as reações urticantes, aquela coceira que fica vermelha, que dá aqueles calombos. Então, choque anafilático, que é mais perigoso, você pode morrer por um choque anafilático, é quando o sistema imunológico ele age muito fortemente, né, exorbitantemente, vermelhidão da pele, febre, nefrite intersticial, né, nefrite, os nervos estão no rim. Então, nefrite intersticial, alérgica, anemia hemolítica, trombocitopenia, convulsões e abalos musculares. Pode causar isso tudo, por isso que o médico tem que indicar, tá? O que nós aprendemos na aula de hoje? O que são os medicamentos naturais, sintéticos e biológicos, diferenciamos a inflamação da infecção, como que a penicilina foi descoberta, os mecanismos de ação do antibiótico, diferenças entre o anti-inflamatório e o antibiótico, tá? Nós vimos também que é totalmente possível plantar em um espaço pequeno plantas que poderão ser utilizadas como medicamentos naturais, né, para fazer os chás. Nós vamos usar esse conhecimento para cuidar melhor da nossa saúde e ajudar as pessoas que precisam desse conhecimento. Então, meus amores, eu agradeço, tá? Por vocês estarem, né, assistindo a aula. Espero que façam bom proveito e bye, bye!